Olá pessoal, tudo bem? Hoje texto na mão. Deixei para vocês aquela tarefa, né, sobre o texto do Sakamoto, Tráfico de Pessoas, para a gente trabalhar a questão como interpretar. Bom, os caminhos aí para fazer essa análise, né, não foram os mesmos, mas eu deixei alguns critérios aí para vocês, dos quais vocês poderiam partir para fazer essa interpretação. Vocês certamente devem ter visto também muitos outros elementos. Esse é só um começo dessa tarefa, né, dessa atividade aí, dessa prática, dessa habilidade que a gente vai desenvolver, que é a de interpretação, de análise de textos. Então, outros elementos, né, vão aparecer em outros vídeos e que são importantíssimos. Neste momento de hoje eu vou apontar, vou fazer referência àquelas perguntas que eu deixei na videoaula número 4. Tá? Então, é um texto que caiu na prova do Departamento de Polícia Federal de 2014, né, para a gente, e esse texto consta, foi uma publicação aí em 2009, em História Viva, no site da UOL. Bom, o primeiro aspecto que eu pedi para vocês considerarem, então, em toda análise, em toda interpretação de texto, é condições de produção. Né? E a primeira pergunta que eu pedi para vocês considerarem é como o texto funciona. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, olha só. Primeira pergunta, onde o texto foi publicado? Né? Qual que é a fonte do texto? Já falei aí, né? Na verdade, esse blog do Sakamoto, ele está lá inscrito na página, lá no site do UOL, né? Entre os outros blogs. Quem escreveu o texto, então, foi o Sakamoto, que é um jornalista, cientista político, diretor, né, da ONG Repórter Brasil, professor da PUC São Paulo, blogueiro da UOL, conselheiro do Fundo da ONU contra a Escravidão, relatório da ONU, elaborou aí o relatório da ONU sobre o tráfico de pessoas, né, em 2009, vejam que é a mesma data de publicação também do texto dele, olha lá quando o texto foi publicado, né, e também eu encontrei uma palestra de Sakamoto em maio de 2009, que ele deu na ONU. Bom, então isso aí para mostrar o seguinte, é um discurso sim de autoridade, né? Ele é na verdade, até por ele escrever, por ser aí, né, um conselheiro aí, fundo da ONU, né? Ele é autoridade para falar sobre o tema tráfico de pessoas e sobre a escravidão, né? Bom, eu fui, também aí a gente pode encontrar a lei número 12.015, que é também de 2009, que faz referência aí ao tráfico de pessoas, em especial um tráfico relacionado à exploração sexual e que tem a ver também com esse tema polêmico, com esse acontecimento aí recente. Eu deixei até um poema gravado para vocês sobre o estupro que teve com relação àquela jovem, né, envolvendo aí toda a sociedade, né, e a polêmica ainda gira, o processo tá aí, né? Eu acho que vale a pena ler essa lei, é uma sugestão, tá bom? Bom, qual é o gênero textual? É um artigo de opinião, vou dizer para vocês. Mas é interessante vocês perceberem o modo como o texto vai funcionar para a gente poder reconhecê-lo como sendo um artigo de opinião. De início a gente já sabe, eu já sei, tá? Trata de uma questão polêmica, né? Envolve um problema, tem uma tese. É preciso defender essa tese com argumentos convincentes, tá? A base aí da concepção, né, da noção aí de artigo de opinião é essa daí, tá? Não vamos preocupar com isso agora, não, porque vocês vão ver que nós vamos reconhecer, né? A gente vai caminhar para reconhecer essas características. A gente não vai ficar lá, olha aqui a tese, olha aqui o artigo de opinião e tal. Vamos trabalhando e no final a gente tem isso, né? Aí a gente vai poder dizer, opa, é um artigo de opinião, bacana. Tá? Qual o interlocutor público provável aí, né, o provável leitor onde o texto vai circular? Bom, se você vai lá considerar as características do UOL lá, né, você vai encontrar lá na página que é da classe B, tá? Interessante é isso, né? Entre 10 e 34 anos são 48, você tem aí 48%, né, das pessoas. E aí também, né, a questão do acesso, tem um acesso à internet, e porque é um blog dele que está lá publicado, então a pessoa precisa, não foi impresso, ter acesso aí à internet.
Em qual contexto histórico, político, social é hoje? É da atualidade, isso que nós estamos vivendo, né, com todas as suas questões, com todas as suas problemáticas, com os desafios aí para a gente refletir sobre como enfrentá-los. Né? Nós estamos inscritos, não foi escrito no século XVIII. O cenário político é esse, que todos estão vendo aí, né, o social. Então, é um texto que trata de uma questão em relação a essa lei aqui, por exemplo, que eu citei, né? Que se refere a crimes hediondos. Então lá, por exemplo, você vai ter, como eu falei, a questão do estupro, mas também do tráfico de pessoas relacionados ao estupro, no caso, a exploração sexual também. Então, neste caso, você tem acesso às informações, porque você está na sua casa, você fez essa análise no trabalho e tudo, mas se você está numa prova, você não vai ter, tá? Mas por que é interessante fazer isso sempre que você puder, tá? Porque, sempre que for possível, porque aos poucos você vai reconhecendo essas pessoas que produzem essas fontes, qual o jornal, e se no outro momento isso pode ajudá-lo nas próximas interpretações. Opa, Leonardo Sakamoto eu já conheço, texto da UOL, olha lá, vamos ver o que é e tudo. Já tem alguma informação anterior, né? Isso pode ser importante agora e pode ser mais importante ainda depois. Então vamos para o texto. Primeira questão aí, né, em relação, eu fiz algumas marcações com cores diferentes, tá? E eu vou comentar aí por cor. Em algum momento eu posso relacioná-las também. Então, em relação à cor azul, eu coloquei aí alguns marcadores que indicam como o problema foi posto no texto, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso te contar um problema, tá? Um problema sério e recorrente de família, tá? Então, eu posso começar fazendo alusão aí ao passado da minha família, como que esse problema vem se repetindo, relacionar algum acontecimento em relação a esse problema com outros que já ocorreram, ou com esse problema como ele ocorre também em outras famílias. Eu posso citar, então, posso me referir a pessoas envolvidas, inclusive já caracterizando essas pessoas envolvidas no problema. Por exemplo, me referi à santa da minha prima que fez isso. Bom, a santa da minha prima também pode ter uma outra conotação, Então, aí o contexto que vai te dizer como que eu estou caracterizando, adjetivando aí a minha prima. Mas então, existem modos de expor o problema aí da minha família. A mesma coisa vocês vão ver nos textos. Essa maneira, esse modo como o problema vai sendo exposto, mostrando que há um movimento no texto, um gesto de escrita do autor que optou, por exemplo, por certas estratégias aí para fazer isso e não por outras, tá? Ou seja, isso ajuda na construção da argumentação. Olha como que ele argumentou, Então, o primeiro aspecto em relação a esses gestos que mostram o que ele está fazendo no texto e não o que ele está dizendo. O primeiro aspecto é esse daí, que eu marquei como azul, tá? Uma alusão histórica no passado e hoje, que mostra esse movimento, essa chamada para dizer como que os escravos, como essa questão aí em relação à escravidão foi vista, aconteceu no passado, aí a partir da perspectiva que ele traz, e como que ela acontece hoje. Isso é importantíssimo. Não sei se vocês prestaram atenção no título. Olha lá. Tem uma palavrinha que é importantíssima. O tráfico de seres humanos hoje. Então, olha como que, para começar, esse movimento que ele faz, esses marcadores para alusão, voltar ao passado e fazer referência a hoje, importantíssimo. Olha o que ele fala. Antes eram vendidos como mercadoria os escravos. Hoje é a pobreza, olha só que interessante, que torna as populações vulneráveis. Então, olha só, entre o passado e hoje, houve um movimento e esse movimento vai ser fundamental para a gente chegar lá no final do texto, ok? Bom, exemplos, outro marcador, ele cita exemplos. Olha lá o como também marcado em azul, Ele vai falar dos intermediários, que esse ciclo aí atrai intermediários, e ele vai falar como atrai os intermediários,
Na leitura que vocês fizeram do texto, né, vocês perceberam que é uma escolha aí, né, entre as formas de escrita que a gente pode empenhar. Eu poderia simplesmente falar dos intermediários, mas não falar, né, dar exemplos, né, mas ele seguiu esse caminho e a gente vai ver que é também um gesto importante. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso daí, tá? Depois a gente tem também a causa e consequência, que é um outro gesto aí, uma outra estratégia que ele utiliza, né? E não utiliza uma vez só. A primeira é essa daqui, ó. A pobreza que torna as populações vulneráveis garante a oferta de mão de obra para o tráfico. Olha, é sim uma relação, né, de alguma coisa causa a outra por um verbo. Ele mobiliza esse verbo aqui para mostrar essa relação, né? Então, a causa de as populações serem vulneráveis é a pobreza. Essa primeira causa que aparece aí é a pobreza. Agora ele vai falar por que isso daí, né, vai problematizar essa questão aí da pobreza, não vai deixar por isso mesmo, não. Ah, então todo país é pobre, vai acontecer isso? Não. Quem leu bem o texto, quem analisou por partes, deve ter percebido que ele vai levar isso aí, né, às últimas consequências. Vamos ver como. E depois, em relação a causa e consequência, você tem também aí outro marcador, que é esse geradoras aí. Olha só. Você tem a iniciativa privada, uma das principais geradoras do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. E ele ainda vai usar o conectivo para justificar e explicar que a geradora do trabalho escravo, quem causa o trabalho escravo, é a iniciativa privada. Gente, é uma afirmação séria. Ele está responsabilizando a iniciativa privada pelo tráfico de pessoas, pela origem, por aquilo que ocasiona, perceberam? Então, vocês vão ver como que isso vai estar ligado, por exemplo, à questão do comércio, ok? Bom, então é mais uma estratégia aí de causa, né, recorrendo a causa e consequência para poder argumentar, tá bom? Bom, um outro aspecto, né, que a gente vai apontar é o uso de conceitos. Então a gente vai encontrar aqui, ó, nessa parte inicial, os exemplos, né, que ele deu, o como, e a gente pode dizer também, eu não marquei aí em azul, mas é também uma maneira aí, né, os conceitos, né, gatos. Quem são gatos? Olha aí, contratadores que aliciam pessoas para serem exploradas em fazendas e carvoarias. Coiotes, quem são coiotes? Especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos da América. Então, aqui eu me esqueci de marcar, mas esse gatos e coiotes, ele na verdade é também uma estratégia que é você apresentar esses conceitos, não deixar na mão do seu leitor o que é gatos, o que é coiotes, perceberam? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria aí de levantar com vocês, né? Esses marcadores aí em azul, né? Para fazer referência a esses gestos, né? Que tem a ver com o que ele está fazendo, ou seja, como, tá? Em termos de estratégias de dizer, vamos dizer assim, modo de dizer. Agora o seguinte, vamos considerar aí o vermelho, né, para fazer a referência ao uso dos elementos coesivos, no caso o elemento coesivo referencial, tá? Para estabelecer aí também e principalmente algumas relações e fazer o texto avançar. Você retoma e faz o texto avançar. Então, olha a importância disso, né? No caso aí do primeiro elemento coesivo referencial, aquele que substitui ou faz referência. Olha só, esse ciclo, então olha só, você tinha algo, hoje a pobreza que torna populações vulneráveis, garante a oferta de mão de obra para o tráfico, ao passo que a demanda por essa força de trabalho, há uma demanda, né,
sustenta o comércio de pessoas. Olha só, as pessoas ficam vulneráveis porque estão na pobreza, então uma demanda de mão de obra aí para servir a exploração, né? Aí esse comércio de pessoas, esse ciclo, é um ciclo, olha só, atrai intermediários, né? Então, a gente vê aí, né, em relação a esse primeiro marcador, esse primeiro elemento coesivo referencial, como que ele vai mostrar que existe um processo aí sendo construído, em primeiro lugar, e lá no final, né, ele vai falar, vai utilizar outro referencial, outros animais, né, para fazer também o texto avançar na direção que ele quer. Bom, vamos ver. Esse ciclo atrai intermediários, como os gatos, aí ele dá o conceito, os coiotes, ele dá o conceito, e outros animais. Então, qual que é o termo de base de outros animais? Né? Para falar outros, ele já citou alguns. Quais foram? Né? Os gatos e os coiotes. Agora, o que é lindo nessa parte, que é maravilhoso nessa parte, é que sim, são coiotes, mas trazer, a gente vai ver depois essa mobilização aí, não foi à toa não, tá? Então aí, esses outros animais que lucram têm uma força, né, muito grande. Olha só, trabalhar a noção aí, o sentido de animais, na verdade, o sentido de animais vai além do fato de eles serem animais, porque ele está dizendo que eles lucram. Ora, tem uma questão muito forte, animais que lucram, né? Problematiza aí o sentido de animais, então, são animais, eles lucram em cima disso, lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. É muito forte isso, esse movimento que ele faz, né? As pessoas são vulneráveis, ele já disse, isso é muito importante. Bom, um outro elemento coesivo e referencial é quando ele vai falar lá que a iniciativa privada, uma das principais geradoras do tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ao forçar o deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir custos e lucrar. Aí olha só, na pecuária brasileira, na produção de cacau de Gana, nas tecelagens ou fábricas de tijolos no Paquistão. O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim uma febre que indica que o corpo está doente. Ora, quais são essas formas contemporâneas de trabalho escravo? Né? Ele disse lá, ele apontou, olha só, forçar o deslocamento de mulheres e crianças para reduzir custos e lucrar. Na produção de cacau na pecuária brasileira, são formas contemporâneas de trabalho escravo. Antes, os negros eram feitos escravos, eram comprados e vendidos. Hoje, olha lá, qual que é a nossa forma contemporânea de trabalho escravo. Onde elas ocorrem, olha lá, na pecuária. Então, esses gestos aí, em relação também aos elementos coesivos, nos ajudam a construir argumentação e a produzir sentido. É por isso que nós não estamos indo diretamente ao sentido. O que o texto quer dizer? Mas tentando perceber, de forma mais minuciosa, mais detalhada a produção do sentido. Vamos voltar aqui, vamos nos concentrar na cor laranja. Olha lá o que eu marquei. Dê uma olhadinha aí. No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante a oferta de mão de obra para o tráfico, ao passo que a demanda por essa força de trabalho sustenta o comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os gatos, o conceito, os coiotes também, e outros animais que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. Tá? Depois, você tem também aí a questão do comércio que eu apontei. Então, Carla, por que isso é importante? Gente, olha só, essas são palavras, são termos mobilizados, escolhidos,
que chamam atenção, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eles se agrupam em uma rede, de sentidos. Rede? Sabe rede? Rede lá que a gente joga no mar, que os pescadores jogam no mar ali para pescar. Aí a gente fala assim, caiu na rede é peixe, não é? Mas é porque não cai só peixe na rede, cai muita coisa. Mas ali é o mar, né? Vamos pensar assim, é um mar de palavras e tudo que a gente não tem aqui. A gente tem um texto. A gente tem isso daí. Então aqui tem certas redes, vamos dizer assim, de palavras que são mobilizadas em torno de um sentido, tá? Então olha só, essas palavras se agrupam, por participarem dessa rede aí de sentidos, né? Nós precisamos considerar que, por exemplo, vendidos, mercadoria e comércio, aí no primeiro aspecto, né, estão numa das redes. Então, e um outro aspecto é essa questão do comércio enquanto mercadoria, né? Então, se a gente puder chamar atenção, outra coisa são esses gatos e coiotes numa mesma rede também desses outros animais, tá? Eu precisei marcar outros animais em vermelho, mas ele também forma aí uma rede desses animais que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. Então, em relação às palavras que a gente mobiliza para construir uma determinada rede de sentidos, a gente tem vendidos, mercadoria e comércio. Fazem ou não fazem parte da mesma rede? Né? Isso é importante, Carla? A repetição no texto em torno de uma mesma rede é importante. Alguma coisa que ele está dizendo aí tem a ver com essa questão de mercadoria, de comércio, olha só, né? Mas que vai se configurar na contemporaneidade, né? Vamos ver. A outra coisa, né, que a gente vai considerar aí são as marcas em verde. Olha só. Isso é lindo. Essa é uma forma, né? Essa marca aí em verde, ela é, como que eu vou dizer? Ela é uma forma para poder construir, para dizer alguma coisa de um modo mais rebuscado. Então, em verde, eu tenho aí a metáfora. Né? Lembra que eu usei uma metáfora para falar sobre a prática da leitura de produção de texto? Eu falei a metáfora da saúde, e aí tem a saúde do corpo, e eu me referi à saúde intelectual. Olha aí o Sakamoto, a mesma estratégia, né? Ele está falando lá da saúde do corpo, né? Olha só, não são uma doença, e sim uma febre que indica que o corpo está doente. Olha só, eu precisei marcar isso aqui para mostrar a metáfora, mas a gente poderia marcar de laranja também. Olha aí as palavras que ele utiliza em torno de uma mesma rede de sentidos. Então, também poderia fazer parte. Mas aqui eu marquei em verde para falar dessa metáfora, né? Então, o primeiro aí, a questão da febre. Quer dizer, um dos sintomas para dizer que o corpo está doente é a febre. Quer dizer, o tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho são os sintomas que mostram que o corpo está doente. Agora, o corpo é algo maior. Ele está dizendo que é só um sintoma, é uma febre, mas o corpo é algo maior, ou não é? Então, a primeira observação que a gente faz em torno dessa metáfora é essa. Ele continua nessa rede de sentidos para construir a metáfora. O que ele fala? Olha, presta atenção aí, você tem um corpo, você tem uma doença, né? Você tem um doente, né? Olha lá. E lá na frente, aqui, ele vai mostrar esse antitérmico. Quer dizer, o antitérmico é um instrumento. Quer dizer, ele não vai eliminar o problema. Ele fala que é um paliativo. Ele não elimina, ele até ajuda. Ou seja, tem de libertar mesmo os escravos. Olha lá. Por isso, sua erradicação não virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente a um antitérmico, que é necessário, mas paliativo, ou seja, tem de libertar sim esses trabalhadores, desculpa gente, tem de libertar sim esses trabalhadores, que na verdade são considerados escravos sim, né? Por isso foram libertados, Mas ele diz,
O fim do tráfico passa por uma mudança profunda que altere o modelo de desenvolvimento, a constituição do corpo, gente, predatório do meio ambiente e dos trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um resquício de antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do capital, mas um instrumento. A escravidão contemporânea é um instrumento utilizado, ainda está na rede sentido no tratamento da doença. Olha, pelo capitalismo para se expandir, mas é para tratar a doença? Pelo contrário, é justamente para o capitalismo se expandir. Essa é realmente a grande sacada aí, né, do texto do Sakamoto, na minha interpretação aí, né? Quer dizer, então é preciso fazer mais do que utilizar um antitérmico, é preciso entrar nesse corpo com uma mudança profunda e acabar com aquilo, né, que é utilizado para gerar, para produzir a doença. Porque só usar antitérmico e acabar com a febre aí, né, não vai resolver. Só dar remédio não vai resolver. Então é preciso trabalhar com esse instrumento aí que eles utilizam para o capitalismo se expandir. Olha só, é muito bacana essa parte. Bom, e aí você tem o que está em rosa, olha só, o fim do tráfico passa por uma mudança profunda, né, que altere o modelo, é ou não é? Esse é o bolo é a cereja do bolo, como diz lá minha queridíssima Betânia, cereja do bolo, Quer dizer, como eliminar a doença? Qual é a solução? Alterar o modelo de desenvolvimento, né? Por quê? Porque não basta libertar para curar. Não basta usar antitérmico, tem que tratar a doença. Quer dizer, porque o tráfico de pessoas, aí, a escravidão de hoje, ela acontece de uma forma diferente. Ela não é um resquício, ele vai dizer. Olha lá, das antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do capital. Então, vai chegar uma hora aí que não... A gente vai até conseguir libertar, a gente não vai conseguir, na verdade, né, libertar todos os escravos, para buscar a cura, não é por aí. Ela é justamente o instrumento usado para o capitalismo se expandir, e é aí que a gente tem de trabalhar. Não é questão só de trabalhar os grupos, né, o que sobrou, né, libertar todos os escravos, mas é mexer nesse instrumento aí, ó, né? A escravidão contemporânea. Vamos fazer amarra com os verdinhos, ó. Em relação ao ontem e o hoje, olha lá. A escravidão contemporânea tem a ver com esse ciclo que ele mostrou. Esse comércio de pessoas aí que lucram para que a pobreza se perpetue nesse sistema capitalista. Olha lá, estou fazendo todas as ligas, estou dizendo que está no texto. Para lucrar em cima das pessoas que estão na pobreza. Perceberam? Então, esse é um movimento muito bacana, né, que ele vai fazer no texto para dizer o que ele disse. Então, olha só, é muito bacana você perceber que já no título, eu fiz aí uma síntese, tá, gente? O tráfico de seres humanos hoje já há uma palavra mobilizada que foi extremamente importante, né? Então o texto precisava chegar nisso, e ele já começa já de início falando desse hoje, e ele termina o texto falando desse hoje, a partir de qual palavra? Contemporânea. A escravidão contemporânea. Então, essas amarras a gente precisa fazer no texto. Então, essa organização, né, o modo como o texto funciona tem a ver com essa argumentação, a organização de um dizer no texto. Você tem o que mais que a gente viu? O uso, a seleção, a mobilização de certas palavras por estarem em uma mesma rede de sentido. Então a gente poderia também ter marcado ali, né? Deixei passar o hoje contemporâneo, o hoje que já está lá no título, o hoje que está no primeiro parágrafo.
Seria bacana se você tivesse o texto impresso, se toda vez que a gente for fazer análise, você ficar aí com o texto impresso do seu lado, tá bom? Então, esse uso, essa mobilização, essa seleção de certas palavras por estarem em uma mesma rede de sentidos e não em outras, né? Então, não é um mar de palavras, um mar aberto, é o texto dele. Eu vou falar sobre isso num vídeo próximo, que é quando a gente entra para o texto e como que a gente entra no texto, né? A gente tem que respeitar o que está lá. As relações, as associações, que é um eixo cognitivo importante, hein, gente? Aí, no caso, para quem vai fazer Enem, por exemplo, é um dos eixos cognitivos: organização, interpretação, associações no texto. Então, olha lá, o tráfico de pessoas para exploração econômica e sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Está lá no texto de Sakamoto, né? A verba, olha lá, está relacionado, olha só. Então, olha como é que ele mesmo trouxe o verbo que a gente precisava, né? Os elementos coesivos referenciais a esse ciclo, outros animais, formas contemporâneas do trabalho escravo. Ou seja, os elementos coesivos não servem só para você substituir ou fazer referência. Eles servem para fazer o texto avançar na direção que ele quer, para construir a argumentação que ele quer. Então, são fundamentais para estabelecer, tem um erro aí, desculpe, as relações de sentido do texto, uma digitação, as relações de sentido do texto e sua evolução. Alusão histórica, então você tem aí o início do texto, que eu já marquei. Ontem era a venda, de escravos, em relação à escravidão, hoje é a pobreza, o hoje do título, como eu falei, o uso de metáfora em relação à saúde do corpo, o corpo está doente, para se referir aí que na verdade é nosso sistema capitalista, que a nossa sociedade tem, que de fato provoca essa doença nasce daí, e ele fala que é a iniciativa privada que gera isso tudo. O uso de conceitos, aí quando ele vai, por exemplo, dar a noção aí, de coiotes. As relações de causa e consequências. A pobreza torna as populações vulneráveis. A iniciativa privada é uma das principais geradoras do tráfico de pessoas, do trabalho escravo. Olha, gente, quanta coisa vocês podem usar nos textos de vocês. Perceberam? Em relação a uma questão polêmica. Como que você vai argumentar e defender o seu ponto de vista? Olha aí os argumentos. Então, agora eu me sinto mais confortável para falar que nós trabalhamos com gênero, artigo de opinião. Nós reconhecemos esse gênero de acordo com sua função na sociedade, com os elementos linguísticos que o compõem, com as temáticas que abordam, como um artigo de opinião, como sendo um artigo de opinião. Então tem um problema, uma polêmica, que é o tráfico de pessoas, a escravidão, a tese, que é tudo isso que foi defendido aí pelo articulista, ou seja, quem escreve o artigo de opinião. Esse autor ele se posiciona como um articulista que vai defender aí, que o tráfico de pessoas surge, produzido por causa do nosso sistema capitalista, que ocorre de uma determinada forma, ou seja, a partir da iniciativa privada, e não de outra. Então é preciso mexer nisso, nisso que ele reconhece como sendo o instrumento. E é isso que vai eliminar. Não adianta só eliminar os escravos, mas trabalhar nesse corpo aí que gera. Onde a doença é gerada. E ele indicou onde? Através da iniciativa privada e que causa aí a manutenção, na verdade, no nosso sistema capitalista da pobreza. A tese, então, como eu falei, e os argumentos que ele veio utilizando durante todo o texto para defender essa tese que eu acabei de apresentar para vocês, tá, gente? Bom, então, eu deixo aí, a gente fez esse primeiro passo, como eu falei, para análise. Não é a única coisa,
tá? O único aspecto que a gente vai trazer para interpretação. Eu vou fazer outras análises, nessas outras análises eu vou incluir outros aspectos, tá? Que é, por exemplo, a posição de onde se fala, né? Então vocês vão ver que o fato de uma pessoa falar na posição, por exemplo, de uma mãe, né, de um político, isso faz toda a diferença para o texto. Enfim, vou trazer outros aspectos para a gente avançar nessa análise e tentar fazer uma análise mais madura, né, uma interpretação de texto mais madura, ok? Bom, essas são as sugestões de leitura, vale a pena ir lá no blog do Sakamoto, né, ele tem textos aí, né, aborda aí temáticas muito atuais, inclusive a última que ele trouxe, eu vou deixar aí vocês curiosos para irem lá ver, vale a pena ver, até porque tem esses acontecimentos atuais importantíssimos do ponto de vista aí, né, da nossa postura ética, né, como cidadão que se pergunta o tempo inteiro, ok, o que eu tenho a ver com isso? Né? E aí para os professores, né, para um nível mais avançado, eu vou deixar esse livro da Orlandi, né, que é a base também aí dessa posição de análise em que eu me escrevo, que é o livro Interpretação, né, da Pontes, publicado em 2007, importantíssimo para todo esse, quando eu falo de gesto de interpretação, gesto de leitura, de onde que eu estou tirando isso tudo, tá bom? Então, acessem lá meu Facebook, eu estou fazendo, né, publicação ali com uma certa frequência, www.facebook.com, professora Carla Moreira, aqui no YouTube também, professora Carla Moreira, e meu e-mail, profcarlabemor@gmail.com. Tem gente escrevendo, nós já podemos trabalhar ali com a redação, com a proposta de redação. Recebi várias redações feitas, vou selecionar algumas para comentar, vou dar o retorno ali, né, para quem produziu e para quem está nos assistindo em relação à tarefa aí de revisão, tá? Então, até a próxima, gente. Quem gostou, vá lá na minha página, curta, indique aos colegas que estão precisando. Beijo!